Olá, alunos da ETI, professor Alexandre Rodrigues, tudo bem? Aqui é a professora Juliana, professora de português, e hoje nós vamos comentar as 4 questões presentes no caderno Linguagens e Códigos. Começaremos com as questões de número 1 e 2 nesse vídeo e depois continuaremos em um próximo vídeo com as questões 3 e 4 desse caderninho. Linguagens e códigos, tá? Vamos lá. Primeira questão. Leia a tira abaixo e marque o item correto. Vamos ler a tirinha. Smack. Toma uma falda. Leia o pequeno polegar, que é muito melhor para a sua idade. No escuro, pensando serem um pequeno polegar e seus irmãos, o ogro matou suas próprias filhas. Essa é boa. Sempre pensei que para qualquer idade, um beijo é muito melhor que um crime. Vamos analisar os itens e marcar o correto. O item A. No primeiro balão, o termo smack é um exemplo de figura de linguagem chamada ironia. Lembrem que nós falamos sobre ironia numa atividade do livro didático. Lá tinha o conceito de ironia, que é a figura que se usa para se dizer o contrário do que realmente se quer dizer, do que se quer dar a entender, ok? É um sentido oposto daquilo que você deseja realmente falar, lembram? Então, smack não se trata de ironia, se trata de uma onomatopeia, que é uma figura de linguagem em que se usa a palavra para imitar os sons. No caso aqui, a imitação é do som de um beijo, smack, ok? Item B. Temos um aposto no segundo balão, pois o nome Mafalda aparece entre vírgulas. Aqui o segundo balão. Toma, Mafalda. Esse Mafalda aqui entre vírgulas é realmente um aposto? Vamos lembrar que o aposto é o termo que retoma o termo anterior da frase. Ele vai explicar, ele pode explicar esse termo, ele pode resumir esse termo ou pode especificar esse termo. Existe algo desse tipo? Algo como explicação, como resumo ou especificação, quando ela fala toma Mafalda? Não. E também nem retomou o termo anterior. Então, por mais que haja vírgula, não é para justificar um aposto. Item C. No segundo balão, as vírgulas que separam o nome Mafalda são para justificar um vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é aquele termo independente. Independente por quê? Porque ele não faz parte da estrutura da oração. Então, o vocativo é uma invocação, um chamamento, um apelo e geralmente vem separado por vírgulas. Vamos ver os itens anteriores e depois nós retomamos para o item C, para saber se ele é realmente o nosso item, ok? O item D. Nos balões de números 3 e 4, temos apenas períodos simples. O que é um período simples? Lembrem que o período simples é aquele constituído por apenas uma oração. E a oração, ela está em volta, no caso, a partir do verbo. É preciso ter um verbo ou uma locução verbal. E se é um período simples, tem que ter apenas um. Vamos analisar aqui as orações do terceiro quadrinho. No escuro, pensando serem um pequeno polegar e seus irmãos, o ogro matou suas próprias filhas. Nesse período aqui eu tenho quantos verbos?
No primeiro, eu tenho o verbo pensando, aliás, uma locução verbal, pensando serem. Já tem uma locução. Mas, na segunda oração, o ogro matou. Então, matou é um verbo. Então, nesse período aqui, eu tenho um período que não é simples, pois eu tenho uma locução verbal e um verbo. O quarto quadradinho, vamos analisar. Essa é boa. Sempre pensei que para qualquer idade, um beijo é muito melhor que um crime. Aqui eu já vi 3. Nesse período eu já vi 3 verbos. Essa é boa, o verbo ser, caso conjugado, é. O pensei e, novamente, o verbo ser, conjugado é. Ok? Então, eu não tenho um período simples no item D. E no item E, o humor da tirinha é baseado no beijo que aparece na televisão. Esse item não é o nosso item correto, porque não é apenas o beijo que gera humor, e sim a reflexão que a Mafalda faz quando, depois de ler o Pequeno Polegar, que ela reflete. Será que beijo que retrata um carinho, um afeto, não é melhor do que crime, do que violência, do que morte? Então, o humor está baseado nessa reflexão, não no beijo em si. Vamos retornar ao item C, que confirmamos ser o nosso item. Então, no segundo balão, as vírgulas separam o nome Mafalda justamente para justificar um vocativo. Chamado, a mãe chamou. Caso, toma, ou então, na ordem direta, Mafalda, toma. Leia o Pequeno Polegar. Houve um chamado. O item correto é o item C. Espero que tenham acertado. Segunda questão. Eu tenho aqui o texto, lendas retiradas do livro Lendas do Céu e da Terra, ok? O nome do texto é Covardia. Vou ler para vocês. Passeavam 2 amigos numa floresta, quando apareceu um urso feroz e se lançou sobre eles. Um deles subiu numa árvore e escondeu-se, enquanto o outro ficava no caminho. Deixando-se cair ao solo, fingiu-se de morto. O urso aproximou-se e cheirou o homem, mas como este retinha a respiração, julgou-o morto e afastou-se. Quando a fera estava longe, o outro desceu da árvore e perguntou a gracejar ao companheiro: Que te disse o urso ao ouvido? Disse-me que aquele que abandona o seu amigo no perigo é um covarde. Segunda questão. Marque o item que possui período do tipo composto. O item aqui, itens A, B, C e D, a gente vai analisar. A gente viu que o período simples gira em torno de uma única oração. Então, o período composto girará em torno de 2 ou mais orações. Item A. O urso aproximou-se e cheirou o homem. Quantos verbos eu tenho no item A? Eu tenho 2. Aproximou e cheirou. Já não é esse o item. Item B. Passeavam 2 amigos numa floresta. Eu tenho quantos verbos? Apenas o verbo passeavam. Item C. O outro desceu da árvore. Quantos verbos eu tenho aqui? Apenas um, desceu. Item D. Que te disse o urso ao ouvido? Apenas um verbo também, o disse. Item E. Enquanto o outro ficava no caminho. Aqui eu tenho apenas um verbo também, ficava. Então, o item que possui período do tipo composto é o item A, pois eu tenho 2 verbos, aproximou-se, o aproximou e o verbo cheirou. Item correto,
item A. Como eu falei, nós vamos continuar no próximo vídeo. Espero que todos tenham acertado e um abraço. Até o próximo vídeo.